Pois é, terça-feira segue a indefinição sobre quem vai ser o treinador do Corinthians. O Tite, como todo mundo já sabe, desistiu, né? Teve uma crise de ansiedade, é o que ele alega, né? Uma crise de ansiedade aí e decidiu pausar a carreira, vai cuidar da saúde. É, as reações são da maioria da torcida de muita raiva, né? Mais uma vez o Tite eh, decide não trabalhar no Corinthians, né, quando procurado. Das outras vezes foram outros motivos, né, acabou treinando outros clubes, eh, a pior delas, a última, em 2023, quando ele diz que não vai trabalhar em nenhum clube e acaba assumindo o Flamengo pouco tempo depois. E, e assim, cara, é mais um capítulo bizarro, lamentável, na história recente do Corinthians, infelizmente. Mais um episódio aí envolvendo essa diretoria amadora, né? A gente bate tanto nessa tecla. Esses caras que dirigem o Corinthians não têm condições de dirigir nenhum boteco, nem uma padaria, são pessoas amadoras, pessoas que vêm administrando o clube baseado em sentimento de rede social, né? Sentimento de o que os influenciadores estão falando, essa raça maldita, influenciadores do Corinthians, um negócio assim bizarro. Esses caras estão em coletiva de imprensa, uma gente desqualificada, é impressionante, né? Mas esse é um outro assunto. E uma boa parte da torcida mesmo que, posso falar a verdade, é muito triste, porque eu amo o Corinthians e a gente quer o melhor para o clube, mas muito torcedor merece passar por esse tipo de coisa, porque é otário, porque vai na onda, entendeu? Desses influenciadores e de gente que tem uma agenda própria, né? A demissão do Ramon Dias foi um equívoco. E eu sei que daqui a pouco vai aparecer, você é viúva do Ramon, não é isso. Ramon Dias é um técnico nota 5,5, 6. Como é o Dorival Júnior, como é o Tite, baseado nos trabalhos recentes dele. Também não é que o Tite ele tem um tamanho na história do Corinthians e talvez realmente fosse, nesse momento, das opções aí que estão sendo ventiladas, a menos pior. Mas achar que o Tite chegaria e resolveria todos os problemas do Corinthians, baseado em quê? Baseado em quê? O último trabalho do Tite foi com o melhor elenco do Brasil disparado e foi medíocre. Medíocre. Ele não conseguiu fazer aquele time jogar bola. Aqueles jogos contra o Penharol na eliminação do Flamengo na Libertadores foram ridículos. O Flamengo não chutou no gol contra um time medíocre do Penharol, que depois tomou uma sacolada de gols do Botafogo. Enfim, eu não sei como as pessoas acreditaram nisso. Esse papo furado de que o trabalho do Ramon Dias bateu no teto. Se a gente viu o Ramon Dias achar um padrão para esse time, fazer esse time jogar muita bola por algumas semanas, o melhor futebol do Brasil no final de 2024, como é que o futebol apresentado agora é o teto? Não, não é. Não é. Factualmente não é, né? Não, esse não era o teto. O que aconteceu é que o Corinthians teve alguns jogadores tiveram problemas físicos, né? E mais notadamente depois do Paulistão, o Rodrigo Garro, que já vinha baleado, que já ficou fora uma boa parte do início da temporada, e o Hugo Souza, né? Que ganhou aquele campeonato para a gente no lance final do pênalti batido pelo Rafael Veiga contra o Palmeiras, ganhou o campeonato, ganhou vários jogos e se contundiu e foi substituído pelo Matheus Donelli, que não é um goleiro para o Corinthians, já falei várias vezes. Então, o Ramon Dias acabou sendo prejudicado por esses desfalques. Errou. Como eu falei, é um técnico nota 5,5, 6, né? Mas era o suficiente. O Corinthians deveria ter ido até o fim da temporada com o Ramon Dias, tá? E jogador tem que jogar bola, tem que correr. Corinthians tem muito jogador ultramilionário que ganha dinheiro pra cacete, então esses caras têm que correr mais, esses caras têm que ser cobrados, reclamar menos, dar menos entrevista, sabe? Quebrar menos à noite. Tudo isso daí faz parte do que o Corinthians está passando agora. Mas a situação do técnico, agora o Corinthians vai ter que correr atrás de alguém e vai custar caro, né? Demitir o Ramon Dias já custou caro.
agora para trazer alguém vai custar muito caro, né. Então você, gastou muito dinheiro para mandar um treinador embora e vai gastar muito dinheiro para trazer um do mesmo nível ou até pior, né. Tem gente tentando olhar o copo, meio cheio em relação a alguns treinadores, principalmente o Dorival Júnior, que parece ser de novo a bola da vez, e é um treinador medíocre, é um treinador "Ah, mas ele ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo, ganhou a Copa do Brasil e Libertadores com o Flamengo, não é só sorte". É claro que é, claro que é. O time do Flamengo, inclusive o elenco do Flamengo nos últimos anos mostrou que os caras correm quando estão afim, e derrubaram vários técnicos aí nos últimos 5 anos, vários técnicos. Então, é muito claro que o Dorival chegou ali, deu uma acalmada, fez o churrasco que ele faz lá no CT, e os caras do Flamengo resolveram correr e ganhar aquela Copa do Brasil, que quase perderam e mereciam ter perdido para o Corinthians, e a final da Libertadores foi uma final bizarra contra o Atlético Paranaense, um time muito mais fraco e que ainda teve um jogador expulso, o Pedro Henrique, no início da partida, que ficou totalmente favorável para o Flamengo. Mas o Flamengo, naquela reta final, quando ele ganha do Corinthians a Copa do Brasil e ganha a final da Libertadores, já está em declínio, já não está jogando bem, já não está encaixado, e tanto é verdade que o Dorival Júnior acaba demitido ao final daquela temporada, né. O São Paulo a mesma coisa, nesse ano, em 2023, quando o Dorival Júnior ganha a Copa do Brasil com o São Paulo fez uma temporada medíocre, acho que até menos de 50% de aproveitamento, quase não ganhou nenhum jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro, e ganhou, ele fez bons jogos contra o Palmeiras, perdeu para o Corinthians na semifinal na ida, fez um excelente jogo na volta, muito porque o Vanderlei Luxemburgo foi totalmente equivocado naquele jogo, tanto que depois da entrevista dizendo que o plano era sair perdendo de 1-0 no primeiro tempo, uma coisa absurda. Escalou mal o time, a gente teve problemas, né? A saída do Roger Guedes, maldito Roger Guedes, entre as semifinais também foi um problema para o Corinthians, e o São Paulo ainda fez um gol de mão com o Lucas, né? Então, assim, ganhou, mas daquele jeito, e a final contra o Flamengo, mais uma vez, Dorival deu muita sorte, pegou o Flamengo numa crise terrível ali com o Jorge Sampaoli, que era um morto-vivo no comando do Flamengo. Todo mundo sabia que ele já ia sair, mas ele ainda estava lá, só para perder aquela final. O Flamengo não jogou porra nenhuma. O Gabigol mandando beijo pro Dorival lá na sala de imprensa. Vocês lembram disso, né? Então, as coisas deram muito certo pro Dorival, ele estava no lugar certo, na hora certa, a vida faz parte, né? Esse tipo de coisa faz parte na vida. É bom para ele, mas não tem qualidade nem tamanho para treinar o Corinthians. E digo mais, se vier o Dorival, não dura 6 meses. Pode voltar nesse vídeo e me cobrar, tá? Mas vamos ver como essa diretoria estúpida do Corinthians vai se comportar, né? E a torcida também, que tem que parar de se deixar levar por o que rola aí nas redes sociais, esses influenciadores, tem que tomar cuidado. Esses caras têm uma agenda própria, entendeu? Esses caras são conectados. Não é igual, eu sou um pobre coitado, estou aqui nos Estados Unidos, sabe, longe de tudo. Eu analiso o que eu vejo aí, tento compilar as notícias, conversar com amigos e usar o meu bom senso, mas eu não sou nenhum insider, né? Não tenho conexões no Parque São Jorge, nem na imprensa, nem em lugar nenhum, né? Aqui a única coisa que eu tenho é meu amor pelo Corinthians e falar o que eu estou sentindo. Lamentável essa história do Tite, lamentável se vier Dorival Júnior. Agora a Inês é morta, né? O leite já foi derramado, o Ramon Dias não vai voltar, e longe de ser o treinador ideal também para o Corinthians, mas já estava lá, estava encaixado. O Corinthians é um time nesse momento, um time com laterais, zagueiros e um goleiro, né, já que o Hugo não está jogando, de segunda, terceira divisão. Jogadores muito desqualificados na linha defensiva e no gol, tirando o Hugo. Então, é difícil armar. Eu tô perplexo de ver gente achando que o Tite ia chegar e acertar essa defesa. Como, cara? Quem joga é jogador. O Tite armou bons sistemas defensivos, junto com o Fábio Carille também, quando estava com ele, mas tinham bons zagueiros. Não tem jeito, cara. Você tem que ter pelo menos um bom quarto zagueiro ali para jogar.
igual o Gamarra, quando a gente tinha o Gamarra, jogava com o Batata, jogava com o Cris, jogava com esses caras aí, porque o Gamarra, pô, segurava a onda. Agora, porra, com Félix Torres, André Ramalho, Kaká, Tchoca, vocês estão de brincadeira. O Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique é o melhor que a gente tem. Pô, é uma porcaria. Porcaria, zagueiro lento, zagueiro alto que perde bola de cabeça, que escorrega, que entrega o gol, vocês estão louco, não tem. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu defendo, a gente tem que palpitar também, porque é muito fácil aqui, fala: "Não, esse eu não quero, não quero, não quero". Eu acho que o Corinthians deveria ser criativo nesse momento. Eu vi até a nota dos Gaviões da Fiel, pô, tem que trazer um cara grande e tal. Faz sentido, mas também tem que ser um cara que traga ideias aí, diferentes e que possa, trazer novos ares para o Corinthians. Eh, eu não acho que o Tite, como eu disse, das opções apresentadas, o Tite era menos pior mesmo pela história que tem no clube, pelo tamanho dele, por ser melhor treinador do que esses outros caras. Mas o Tite já era, é passado. Espero que nunca mais seja cogitado no Corinthians o Tite, né? Que todo mundo, torcedor, dirigente, quem quer que esteja ali à frente do comando do clube, tenha vergonha na cara e nem cogite mais o Tite. E e eu acho que o Corinthians deveria ser criativo agora, trazer alguém aí, com tamanho, mas com ideias diferentes aí. O meu sonho, eu sei que é um sonho que é um sonho, eh é quase impossível nesse momento, claro, que é o José Mourinho. É um treinador que tem tamanho para dirigir o Corinthians e traria, ideias aí, novas, né, e um cenário totalmente diferente. Esses jogadores respeitariam muito, seria incrível, mas isso é sonho. E o próprio Jorge Sampaoli, que é um cara que eu sei que vão me xingar, mas que conhece muito o futebol, né, um discípulo de Marcelo Bielsa, El Loco Bielsa. Jorge Sampaoli conhece muito futebol e se ele acertar ali, encaixar com o grupo, é uma dinamite, né? É uma caixa de surpresas, né, cara? Ele pode, se ele chegar e encaixar com o grupo, ele põe esses caras para jogar, porque ele é muito bom. Ele é muito bom. Todos os times que o Jorge Sampaoli dirigiu e encaixou, ele fez jogar bola, sabe muito. É, seria uma aposta. Mas enfim, era uma temporada para a gente, depois de 6 anos levantando uma taça, era uma temporada para a gente ir até o fim do ano tranquilo, entendeu? Pô, a taça do Paulista e uma vaga na Libertadores pelo Brasileirão, pô, já seria um ano espetacular comparado aos últimos anos. O torcedor do Corinthians, é lógico, pelo tamanho do Corinthians, pelo investimento, que foi mal feito, né? Eu falei outro dia, pô, se juntar o Kaká, o Félix Torres e o Mateuzinho, são 100 milhões. O Corinthians gastou muito dinheiro, mas acertou e errou, como acontece. Trouxe o André Ramalho sem contrato, trouxe ele lá da Holanda. O cara chegou, causou uma boa impressão ali jogando na sobra dos três zagueiros. Depois, sei lá, esse cara morreu, não sei o que aconteceu. O cara desaprendeu jogar bola. O Félix Torres, o Corinthians fez um esforço absurdo. Zagueiro de Copa do Mundo, seleção do Equador, jogando lá no México, caro. O Corinthians fez esse puta esforço quando esse cara. Lembra que ele não vinha, o cara tava preso lá. Quando ele chegou, pô, foi. Todo mundo achou que era uma boa contratação. E aí a gente vê em campo esse cara, porra, que tá completamente desconectado, de costas pra bola, sempre fora da jogada. Um negócio. Félix Torres é uma das coisas mais absurdas que eu vi no futebol recentemente. É, faz parte acertar e errar, mas enfim, vamos ver quem vai vir e como a coisa vai desenrolar. Com a volta do Hugo já melhora um pouco, e a gente fica pendente aí da situação do Rodrigo Garro, né, que é o melhor jogador do Corinthians, que é o que faz esse time jogar, que vem buscar bola, que tem intensidade, que briga, que combate, que desarma e que faz o ataque funcionar. É ele que arma esse time, né? Minimizar a ausência do Rodrigo Garro foi um dos aspectos mais absurdos desse processo de fritura do Ramon Dias, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Qualquer técnico que chegar e pegar esse time do Corinthians, esse elenco aí, sem poder contar com o Hugo Souza e com o Rodrigo Garro, vai ter dificuldade. Não tem como inventar, ser criativo. Vai colocar quem? Sem o Garro, sem o Coronado. Meu Deus, Coronado, mas que pelo menos é um meia ali.
que seria o reserva imediato do Garro. Sem o Coronado, sem o Garro, sem o Hugo Souza, não, qual que é a tua criatividade? Comenta aí, responde para mim, qual que é a criatividade? O Ramon tentou, com o Bidon na armação, Bidon e Carrilho tentando armar com 2 volantes, o Memphis recuando um pouco, ele tentou, ele errou as substituições sim, pô, quando ele tirava o meio-campo todo e colocava um monte de atacante, realmente, eu não sou louco, eu estava assisti os jogos e passei raiva igual vocês, mas, eh, não dá para negar que o Corinthians tem muitos problemas no elenco e que tá difícil montar um time titular e que isso faz a diferença nos duelos, maiores, né, cara. Querendo ou não, o Corinthians tá aí com 7 pontos no campeonato, né, é um começo muito melhor do que, os últimos anos, principalmente o ano passado. E, enfim, o Corinthians ainda tem time, dependendo de quem vier, e se de alguma forma essa situação acalmar, né. Ramon Dias levantou uma taça em 8 meses, a gente achou que a situação tinha acalmado um pouco, pelo menos dentro de campo, né, e agora estamos nessa, parece que voltou tudo, os dirigentes aí, o Augusto Melo nas páginas policiais, sem treinador, sem perspectiva, a torcida brigando na internet, é o caos, né, cara, é foda, é lamentável, mas enfim, vamos continuar acompanhando e tamo junto. Vai Corinthians!